Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal e trazendo para vocês hoje um projeto muito lindo, né? Vou mostrar aqui, antes da gente começar, tem um outro beija-flor aqui embaixo e nós vamos pintar juntos hoje esse beija-flor e essas duas flores. Eu sempre começo rápido, né, a aula, mas esse trabalho ele é bem grande, eu acho que a aula vai ficar bem extensa, então eu devo dividir ela em duas aulas, certo? Mas vamos direto ao trabalho e os recados vão ser dados durante o vídeo. Eu vou começar aqui fazendo a base do beija-flor, e esse beija-flor que eu vou pintar, ele é diferente desse outro aqui, tá? Esse outro que eu mostrei pra vocês, ele tá em lilás, em violeta, em azul. Esse de cá, ele vai verde e ele é com a barriguinha branca, tá? Então, nós vamos mudar, vou fazer dois beija-flores diferentes aqui. Deixa eu só ver se tá bem posicionado para vocês enxergarem. Pronto. Então, vamos começar. Eu vou fazer a primeira base no beija-flor, porque ele precisa que a gente faça a primeira base, depois seque para que a gente volte. Vamos dar prosseguimento nas flores e depois a gente finaliza. Então, o primeiro preenchimento, as cores que eu vou usar nele. A princípio, eu vou falar a princípio porque pode ser que no meio do caminho nós precisemos de outras, tá? Então, é o branco, o verde musgo, o verde folha, o azul cerúleo, o azul marinho, uva, tá? E por enquanto são essas. O preto também vai usar, mas no final eu sempre deixo a lista de cores para vocês. Fica o link aqui para vocês acessarem o nosso grupo do Telegram. Então vamos começar. Eu vou começar pintando a barriguinha dele de branco. E eu não fiz as divisões no risco porque eu não achei necessário, mas no risco de vocês, eu vou deixar as divisões para que vocês não tenham muita dúvida de onde vai cada cor. Então, eu vou começar com o branco. Vou hidratar o meu pincel aqui na água. E vou vir aqui, olha. Ele tem essa parte aqui da barriguinha branca. E o rabinho também dele é branco. Essa partezinha de dentro aqui. Olha, percebam que eu não estou cobrindo até o final, porque aqui vai entrar um pouquinho de azul, tá? Então, vamos preencher aqui com o branco. Esse beija-flor, a patinha dele também não aparece, tá? Diferente do outro que fica pra fora na hora que ele tá voando ali. Esse é o modelo que eu estou seguindo. Então, eu vou tentar fazer bem fiel aqui, porque eu achei esse beija-flor muito bonito. Deixa eu pegar um pincel menor um pouco. Eu não consigo trabalhar nunca com um pincel só, então, durante o trabalho eu vou trocando. Quem conseguir, não tem problema nenhum, pode fazer tudo com um pincel só. Então, aqui, olha, eu preenchi com o branco. Esse branco aqui também não precisa ficar muito certinho, não. Agora, eu vou entrar com o verde musgo. O verde musgo é o verde que eu achei que fica bem próximo do tom que tá aqui. E esse verde musgo, ele vai entrar nessa região aqui, ó. Eu vou demarcar a região que eu acho mais fácil. Que aí nós já definimos aonde que vai entrar cada cor. Então, assim, é só uma primeira base. Depois, nós vamos vir fazendo os detalhes. E eu sempre falo, olha, a aula de pintura, ela é extensa, porque não tem como ser diferente.
A gente, para pintar, a gente precisa aprender a ter paciência, né? Então, porque se a gente quer fazer um trabalho bonito, ele é um trabalho demorado, não tem como ser diferente. Então, vocês vão acompanhando, dá uma paradinha no vídeo, bebe uma água, volta, mas acompanha a aula toda, porque toda aula tem sempre algum detalhe que, se vocês perderem, acaba o trabalho não ficando igual. Olha, aqui eu vou aproveitar que o verde está úmido e o branco também, e vou dar uma esfumada nesse branco aqui junto com o verde. Eu não quero que isso fique tão marcadinho, tá? Nessa parte da cabeça dele, nós vamos entrar com o azul cerúleo. Olha, vou colocar o azul e vou respeitar aqui a parte do olhinho, tá? Não tem problema fazer o olhinho um pouquinho maior, porque depois a gente acerta com o pincel filete. É melhor maior do que vocês invadirem a parte do olho aí e não conseguirem depois fazer o olhinho dele. Olha, vou preenchendo e aqui eu vou misturando uma cor na outra. Não tem problema se o azul entrar pra dentro do verde, porque o beija-flor ele é bem colorido e as cores elas se misturam mesmo. Eu vou melhorar aqui, olha, esse contorno. E o da cabecinha também, ó. E esse azul, ele vai um pouquinho aqui pra dentro do biquinho dele. Certo? Essa outra parte aqui de baixo também é azul. Eu acho o beija-flor maravilhoso. Olha, aqui também, bem de levinho, olha, com a mão bem levinha. É só uma tirinha aqui. Vou limpar o meu pincel, tô só limpando no tecido. E vou esfumar aqui, ó. Pra mesclar uma cor na outra. Aqui, na asinha, essa partezinha de cima da asa aqui também é azul. Então, vamos brincando com as cores, tá? Não precisa... Eu tô seguindo um modelo, mas acaba que a gente não acompanha muito certinho. Mas eu vou tentar fazer o mais fiel que eu conseguir aqui. Depois que eu coloquei esse azul cerúleo, eu vou vir com um pouquinho de azul marinho. Vou, para fazer algumas sombras, eu vou pegar um outro pincel mais molinho. Esse pincel que eu tô usando aqui é 141, número 2 da Tigre. Ele tem a cerda bem molinha. Então, olha, eu vou colocar, molhar no azul. Eu sempre gosto de tirar no pratinho, que eu prefiro vir com menos tinta do que com mais tintas. E vou começar a dar algumas, olha, batidinhas aqui, tá? Isso, a gente já começa a fazer um pouquinho da parte das peninhas dele. Mas ainda vai bastante trabalho aqui em cima. Mas já vamos deixar essa cor de fundo, essa base, para ela ficar bem sequinha. No verde aqui também eu posso usar o azul marinho, porque ele é bem escuro. Não vai fazer muita diferença aqui se eu colocar o azul ou o preto, não vai fazer muita diferença, tá? Então,
Vamos usar o azul mesmo que já tá na mão aqui. E depois, no resto do acabamento, a gente vem com o preto. Certo? Pequenas batidinhas. A parte da asinha dele, ela é uma cor que nós não temos nas nossas tintas direito. Então, eu vou trabalhar aqui de uma forma que fique o mais semelhante possível. Então, eu vou usar o camurça e o uva, tá? Deixa eu só tampar essas tintas aqui, pra gata não pular. Ele é um uva meio malve, meio flor de malva, mas ele não é nem uma cor, nem outra cor. Então, nessa hora, quando a gente tá fazendo realismo, a gente adapta, tá? Então, eu vou pegar aqui o camurça, vou dar uma base aqui em toda a asinha de camurça. Olha, vocês já comecem nessa hora aqui a definir as peninhas. Então, olha, eu molho o pincel, encosto e levanto. E aí, vocês vão fazendo toda a asinha com esse camurça aqui. Prontinho. Agora que nós colocamos o camurça, eu vou pegar um pouquinho do flor de malva. Meu flor de malva não tá muito legal, ele tá meio talhado. Mas não tem nenhum problema, então ele tá meio puxa-puxa. E vou dar alguns toques com esse flor de malva. Não vai ser em todos os locais, tá? Só em alguns locais. A gente coloca um pouquinho do flor de malva aqui, ó. Não é pra cobrir todo esse camurça que eu coloquei antes. Como tá molhado, não vai pegar muito. Mas a princípio é assim mesmo que a gente quer, tá? Só dar uma basezinha aqui. E aqui nessa de cima, essa asa aqui, ela é mais escura. Então, aqui, pra mim, ela tá aparecendo com o sépia. Então, nós vamos pegar o sépia. E vamos terminar essa beiradinha aqui, ó. E aí, nessa hora, eu já vou fazendo a divisão das peninhas, ó. De algumas peninhas aqui. Que é uma asinha que tá por trás, então é como se ela tivesse com uma sombra. Como se fosse mais a sombra da asinha do que a asinha em si. Certo? Então, vamos deixar isso aqui secar um pouco. Eu preciso que isso aqui seque para que a cor vá pegando uma em cima da outra aqui. Nessa parte do olho, aqui próximo ao olhinho dele, vai o preto. Então, vou pegar um pincelzinho bem pequenininho meu aqui, que é o pincelzinho gasto que eu gosto. Porque o preto nós vamos colocar com bastante delicadeza. Então, coloco no pincel, tiro o excesso no pratinho. E aqui, ó, bem pertinho do olho dele, nós vamos entrar com esse preto.
E aqui perto do biquinho também. Mas assim, não deixem marcado, tá? Não, apesar de ter uma divisão de cores, não tem nada marcado no beija-flor aqui, então nessa partezinha de cima também tem um pouquinho de preto, mas eu vou fazer com filete. Como ele é bem delicadinho, muito do nosso trabalho aqui a gente vai ter que usar o pincel fininho. E aí o pincel fino, eu sempre falo com vocês, ele tem várias numerações. Então vocês, na hora de comprarem lá, vejam esse aqui, eu não tenho nem como ver a numeração dele mais, olha, ele já tá remendado com a Durepox. É o 308 da Tigre, mas eu não tô conseguindo ver o número mais. Mas deve ser o 0, tá? Então, eu vou pegar esse aqui. Mas serve qualquer um que vocês tiverem. E vou vir com o preto, ó. E aqui, um contorninho com o preto, ó. E aí, a gente aproveita pra acertar com o filete aqui, que fica melhor, ó. Vou aproveitar que tô com o filete, já vou também dar pequenas batidinhas aqui, ó. Como se fossem peninhas. Aqui, entre as asinhas, também, nós vamos colocar um pouquinho do preto, ó. E também venham com batidinhas, tá? Pra ficar bem delicado. E já vamos imitando aqui as peninhas. Em todo ele, em toda a asinha, nessa parte do azul, a gente pode colocar um pouquinho desse preto. Vocês vejam que eu tô só com a sujeirinha do pincel. E pronto. Vamos deixar secar e vamos começar a trabalhar a nossa flor. Depois a gente volta no beija-flor. O beija-flor vocês escolham, se vocês não quiserem fazer esse, podem fazer igual o outro aqui de baixo que eu fiz. E aí vai ao gosto de vocês. Para essa flor, eu usei o rosa bebê, o rosa chá, o rosé, o rosa escuro e o vermelho profundo. Então, eu vou primeiro com o rosa bebê. Deixa eu lavar os meus pincéis aqui. Esses são pequenos, vou pegar um pincel maior, molhar aqui, hidratar ele na água. E vamos começar a rosa. A rosa não é uma rosa, ela é uma azaleia, tá? Então, eu praticamente vou preencher toda ela com o rosa bebê. Então, eu vou molhar no rosa bebê e vou molhar aqui na minha misturinha com clareador. E vou fazer todo o preenchimento aqui, quase com esse rosa bebê, tá? Mas não é toda. Vamos lá. Vamos na paciência. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, de dar um joinha, dar um retorno aí pra mim do que vocês estão achando da aula. Aqui embaixo vai ficar o link para vocês terem acesso ao grupo do Telegram. Tem um outro link também de uma aula, que é a aula da rosa vermelha. Então, quem quiser adquirir o projeto todo, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E é só vocês darem uma olhadinha aqui.
Olha, preenchi esse pedaço com o rosa bebê. Agora eu vou vir com o rosa chá. E vou preencher aqui, ó. Eu vou fazendo por etapas. Eu não gosto de fazer todas as pétalas juntas. Eu gosto de trabalhar por etapas. O trabalho fica um pouquinho mais demorado, mas eu prefiro. Porque eu consigo mesclar bem as cores. E aí vocês vão acompanhando, olha. Agora é só preenchendo rosa bebê. Enquanto a tinta está molhada, vamos puxar, olha, com o pincel de pé. Eu vou puxar um pouquinho desse rosa chá pra cima do rosa bebê. Aqui também eu vou fazer uma marcação, que é uma divisão de pétalas. E vamos acompanhar o movimento aqui da pétala para que a gente tenha movimento nessa flor. Aqui também é a mesma coisa e nessa também é a mesma coisa. Então, eu vou preencher e vocês vão acompanhando aí comigo. Prontinho. Preenchido com o rosa e o rosa bebê e o rosa chá. Agora nós vamos começar a dar alguns efeitos usando o vermelho profundo. Então, eu vou pegar o vermelho profundo. Vou pegar um pincel um pouquinho menor que esse que eu tava preenchendo, porque os detalhes eu gosto de fazer com um pincel menor. Então, olha, com o vermelho profundo, deixa eu puxar a tinta um pouquinho pra cá. Eu coloco no pincel, tiro o excesso aqui. E aqui nessa parte eu vou começar com um pouquinho do vermelho profundo, ó. Bem pouquinho. Tem muito, limpo no lá no pano. Porque eu quero agora só fazer alguns rajadinhos aqui com esse vermelho. Eu gosto de trabalhar bem devagar com as tintas, tá? Eu não gosto de ir colocando tinta demais no trabalho. Então, eu gosto de ir colocando aos poucos, porque eu falo, se a gente põe pouco,
a gente é mais fácil para colocar mais tinta. Agora, se a gente coloca muita tinta, para tirar é complicado. Então, olha, esfumem bem, não deixam marcas. Não é para cobrir todo o rosa que nós colocamos aqui, tá? Mas vamos começar a fazer algumas sombras. Então, aqui, olha, eu também vou vir com vermelho. Aqui onde é a divisão de pétalas, ó. Nessa. Nessa aqui. E aqui eu vou puxar pra cima com o pincel de pé, ó. E aqui também, a mesma coisa. Olha, eu limpei o excesso ali da tinta no meu tecido, porque, como eu disse, a princípio eu quero pouco. Essa pintura, desculpa, esse risco, ele não está com marcas de dobras nas pétalas, mas nós vamos fazer algumas dobras, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, a gente já vai começar a marcar aqui. Eu tô com meu pincel sujo com vermelho, olha, e rosa. Eu já vou começar a definir algumas dobras aqui, ó. Limpei. E vou esfumar. Aqui a mesma coisa, olha, aqui eu quero uma dobra. Esse risco meu, ele é um risco muito antigo, né? Então, ele não... Ele tá faltando algumas coisas que eu gosto de acrescentar aqui na hora que eu tô pintando. Mas o que vai pra vocês lá, eu já vou colocar esses detalhes, tá? Então, entrem lá no grupo, vejam o link aqui embaixo, entrem no grupo do Telegram pra pegar o risco lá, que o risco já vai estar pra vocês certinho lá. É que na hora de tirar esse meu aqui, acabou que eu tirei como ele estava, não me preocupei em arrumar essa partezinha das dobras, tá? Aqui também, olha, eu vou fazer uma outra dobrinha aqui. Vou dar uma esfumada aqui, ó. Nessa aqui, vamos ver mais aonde que posso colocar uma dobrinha. Vou colocar nessa aqui, ó. A azaleia, tem uma azaleia que ela é mais, com as folhas mais certinhas, mais retinhas, e tem uma azaleia que ela é com a folha dobrada. Essa aqui não é com a folha dobrada, mas eu resolvi fazer essas dobrinhas aqui, o que eu acho que fica bonito, tá? Eu gosto mais quando a flor, dá mais movimento na flor. E essa eu não tô seguindo nenhum modelo. O beija-flor eu tô seguindo um modelo aqui, essa flor eu não estou seguindo nenhum modelo. Então, ela não está sendo trabalhada aqui na pintura realista, como falam, semi-realista. Tá sendo trabalhada ao meu gosto, ok? Então, se vocês gostaram do meu gosto, façam igual. Olha, vamos deixar isso ali secando um pouquinho. E eu vou fazer essa outra. Essa outra é a mesma coisa. Por que eu resolvi fazer as duas com vocês? Porque tem muitas iniciantes, né, que não sabem e gostam sempre de acompanhar tudo no mínimo detalhe. As que já sabem pintar, né, é só olhar, acelerar o vídeo, acelerar minha voz aí e acompanhar. As que não sabem, eu gosto de colocar bastante detalhe. Essa aqui, ela tá entreaberta, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui a mesma coisa. Ela não tem alguns detalhes que eu vou colocar aqui agora.
Então, ela tem uma divisão de pétalas aqui, ó. Que lá no risco para vocês já vai estar. Tá? Então, vou preencher aqui com o rosa bebê. Deixa eu colocar um pouquinho mais da minha misturinha aqui. Eu já falei nos outros vídeos, a minha mistura é o clareador com um pouco de água, na proporção de 2 de clareador e uma de água, tá? Então, olha, eu vou trabalhando aqui, vou molhando, posso molhar um pouco o tecido, como eu posso vir junto aqui, olha, molho aqui e vem. Deixa eu pegar um pincel maior para esse preenchimento aqui, senão vai demorar séculos. Eu vou preencher ela quase toda com o rosa bebê. E eu vou entrar com as outras cores por cima depois. Essa beirada que eu estou deixando é porque eu vou fazer essa entreaberta, tá? Então, na hora que vocês forem olhar o risco de vocês lá, vocês olhem bem direitinho, risquem bem direitinho, que vai ter essa parte aqui, que ela tá entreaberta. Olha, coloquei o rosa bebê. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosé. Vou colocar o rosé aqui, ó. Pra simular essa parte interna aqui dela. Posso pôr um pouquinho do rosé também em alguns locais aqui, ó. Sempre misturando bem a tinta, para que não fique marcas. Vou lavar o meu pincel aqui. Vou vir com rosa chá. E aqui ela tem uma marca, olha aqui do copinho. E aqui também, ó. Já vou determinar essa marca de uma vez, tá? Com o rosa chá, eu já vou fazer alguns veiozinhos coloridos aqui, ó. Isso aqui não tem, façam aqui, façam ali, não tem, tá? Coloquem a tinta e vão puxando pra cima. Do jeito que ficar, vai ficar bonito. Então, olha, feito isso, eu vou pegar um pincel pequenininho e vou começar a fazer já um sombreado aqui com o vermelho profundo. Olha, nessa hora, pouquinha tinta, porque eu não quero cobrir aquele rosa, tá? Então, tô só escurecendo essa parte aqui. Aqui também. Então, olha, só com o sujinho do pincel, para não tampar todo esse rosa.
E aí vocês vão trabalhando aqui com vermelho profundo. Pronto. Aqui agora, com o vermelho profundo, nós vamos fazer a mesma coisa. Desse centro pra lá, nós vamos puxar, ó, alguns risquinhos. E isso é fácil, olha, vocês coloquem a tinta de um lado só do pincel. Tô limpando o excesso ali, e aí é só começar a dar pequenos puxõezinhos, ó. Só seguindo o movimento da flor com um pincel de pé. Aqui também, ó. Vou fazer algumas entradinhas aqui. Nessa parte onde tem o copinho aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho aqui e aqui, ó, onde nós tínhamos colocado rosa. Mas eu não vou cobrir todo o rosa, então eu vou lavar o meu pincel ali. Eu não quero cobrir todo o rosa. Então, com o pincel limpo agora, ó, eu vou tirar o excesso desse vermelho que eu coloquei. Aqui. Também, ó. E vamos deixar isso aqui secar um pouco, daqui a pouco a gente volta trabalhando nela também. Vamos agora nessa aqui, com o vermelho também, nós vamos voltar com o vermelho, ó, e vamos escurecer um pouquinho mais. Sempre pouquinha tinta, esfumem, tá muito, lava o pincel, que eu quero bem pouquinho. Aqui também vou escurecer um pouquinho mais, ó. Em todos os locais que nós colocamos vermelho, nós vamos voltar com esse vermelho. E aí, vocês não precisam fazer em cima dela toda não, tá? Só em alguns locais também, porque vai ficar um local com vermelho mais claro, outro local com vermelho mais escuro. Dei umas puxadinhas, agora eu vou com o pincel limpo, tá bem limpinho ali. Só limpei, não lavei. Vou esfumar. Esse trabalho aqui é bem simples de luz e sombra. Então, como eu sempre falo, as que já sabem pintar, pode dar uma aceleradinha no vídeo aí. Coloca no 2x. As que não sabem, eu vou passando os detalhes. Com o pincel pequeno, aqui com o pincel filete, eu vou intensificar aqui nas dobrinhas, ó. Nessa dobra. Nessa aqui. Esses detalhes eu gosto de fazer com o pincel fininho.
eu me direciono melhor. E eu posso puxar um pouquinho pra fora, ó, conforme eu for depositando o vermelho. Ó, vocês podem dar pequenas puxadinhas, ó. E aqui também, só para intensificar um pouquinho, realçar essa dobra que nós fizemos, tá? Então, vamos fazer isso em todas, ó. Deixa eu só pegar um pincel sem cortar. Com o pincel sem cortar agora, eu vou passando bem de levinho, só pra não ficar muita marca aqui. Pra não ficar tipo contorno, porque não é pra ficar um contorno, tá? Então, eu vou usar o pincel aqui sem cortar pra esfumar, ó. E como ele está sem cortar, ele não tira muito a tinta, certo? Ele esfuma sem tirar muito a tinta. Pronto. Aqui eu vou voltar agora com o rosa bebê e vou clarear alguns locais que nós já tínhamos feito. Então, olha, aqui eu vou clarear com rosa bebê. Aqui também. Porque como nós somos passando uma tinta em cima da outra, acaba que ele sumiu, né? Em alguns locais. Então, a gente vai intensificar ele novamente para dar um movimento na flor, na nossa azaleia. A azaleia, ela tem várias cores. Então, eu trouxe a vermelha, que nós estamos aí na série de flores vermelhas. Então, eu trouxe ela rosada com vermelho, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, qualquer cor aqui vai ficar bem bonita com esses beija-flores. Então, usem a criatividade aí. Olha, aqui também. Aqui. Não veio tinta no pincel. Aqui, ó. E aí, nós vamos olhando aonde que precisa clarear, retocando. Olha, eu vou arrumar aqui o contorno que não ficou, ainda tá aparecendo um pouquinho do meu carbono. E por enquanto é isso. Deixa só eu fazer aqui pra vocês, nós vamos voltar agora no beija-flor. Com um pincelzinho menorzinho, olha, eu tô pegando aqui 815, o número 2. Eu vou só molhar ele aqui na água. Nós vamos fazer essas marquinhas aqui de uma vez para ela já ir secando, tá? Então, vamos deixar já um pouquinho marcado. Olha, eu vou molhar no vermelho. Tiro o excesso ali. E essas manchinhas, ó. Elas são aleatórias. A quantidade que vocês acharem a gosto também. Eu não gosto de muitas, então eu não coloco muito. Mas quem quiser pôr um pouquinho mais, pode pôr, porque ela tem bastante dessas manchinhas. Não coloquem em carreirinha, uma do ladinho da outra, vão alternando. Aqui, ó, uma aqui. Aqui não tá aparecendo muito porque já está no vermelho, mas depois a gente intensifica com um pouquinho do púrpura.
E não são bolinhas, tá? Olha, percebam que eu coloco o pincel e dou uma puxadinha, ó, como se fosse pequenas gotinhas, tá? Umas mais claras, outras mais escuras. Nessa aqui também. Bem pouquinho, ó. Certo? E deixa trabalhar assim. Vamos voltar no beija-flor. Tá um pouquinho de tinta vermelha aqui no beija-flor, mas já tirei.